Na aula de hoje falaremos um pouco sobre o que é a fotossíntese e a quimiossíntese. Seres autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, a partir de substâncias inorgânicas, e eles se encontram na base da cadeia alimentar. Esse processo pode ocorrer a partir da transformação de energia solar, como na fotossíntese, e de energia química, como na quimiossíntese, tudo isso em matéria orgânica. Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a transformação de energia luminosa em matéria orgânica, como podemos ver na imagem. Existe uma reação do dióxido de carbono com água, que vai reagir com uma energia solar nos cloroplastos, formando glicose e oxigênio. A fotossíntese ocorre nos organismos que possuem pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila. Além das plantas, as cianobactérias e algas elas podem realizar fotossíntese. A fotossíntese ocorre em duas grandes etapas. A primeira é a fase clara, que é chamada também de fotoquímica, e a segunda, a fase escura, chamada de fase química. Na fase clara, ocorre formação de ATP e NADPH2, que fornecerão respectivamente energia e elétrons para a fase escura, na qual a glicose é formada. A fase clara ocorre nas estruturas membranosas nos tilacoides dos cloroplastos, enquanto a fase escura acontece lá no estroma. A fase escura da fotossíntese também é chamada de fase independente de luz, mas apesar dela receber esse nome, ela depende indiretamente da luz, pois ela necessita dos produtos liberados na fase clara da fotossíntese, que é o ATP e o NADPH. Durante esta fase, que ocorre no estroma do cloroplasto, ocorre um processo chamado de fixação de carbono. Este carbono fixado é que vai ser reorganizado para formar moléculas orgânicas, cujas bases são as cadeias carbônicas que formam a glicose. A imagem mostra a fórmula geral da produção de glicose pela fotossíntese, onde a gente pode observar que o dióxido de carbono reage com a água, com a luz solar e os pigmentos fotossintetizantes e formam glicose e oxigênio. Resumindo, então temos que essa equação mostra que na presença de luz e clorofila, o gás carbônico e a água eles são convertidos em uma hexose, neste exemplo a glicose, que vai também ter a liberação do oxigênio. Os seres fotossintetizantes são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta, pois são a base da maior parte das cadeias alimentares e produzem oxigênio, que é o gás mantido na atmosfera em concentrações adequadas, graças principalmente à atividade fotossintética. Falando um pouco agora sobre a quimiossíntese, temos que a quimiossíntese é um processo semelhante ao da fotossíntese, porém a energia que é utilizada na reação não vem de luz, mas sim de reações químicas, como a oxidação de substâncias inorgânicas. Essas moléculas contêm elementos como enxofre, hidrogênio, nitrogênio, manganês, ferro. Os organismos quimiosintetizantes, incluindo bactérias e arqueobactérias, vivem em ambientes carentes de luz. Assim como a fotossíntese, a quimiossíntese também é dividida em duas fases. A primeira fase é a geração de energia a partir de degradação de compostos inorgânicos, e a fase 2, que é a geração de matéria orgânica utilizando a energia produzida na fase anterior. Cada uma dessas fases podem ser demonstradas em forma de equação. Nesse momento, será mostrado para vocês como cada uma dessas fases ocorre. A primeira etapa da quimiossíntese acontece de acordo com esta equação, onde um composto inorgânico como enxofre e nitrogênio vai reagir com o oxigênio, formando compostos inorgânicos oxidados mais energia química. Bom, a segunda etapa tem semelhança com a etapa fotoindependente da fase escura da fotossíntese, onde um dióxido de carbono ele é retido no citosol da célula. Ele é reduzido por processo de oxirredução, com síntese de substâncias orgânicas conduzidas. Nessa fase, a água também é um componente importante que auxilia na doação de elétrons e como produto é gerado oxigênio além dos compostos orgânicos. Resumindo a segunda etapa da quimiossíntese, o dióxido de carbono vai reagir com água mais a energia química produzida na fase anterior, formando compostos orgânicos e oxigênio.